Eu duvido que você nunca tenha comido um macarrão instantâneo desse aqui, mais conhecido popularmente como miojo. Esse macarrão instantâneo faz parte da vida das crianças, de quem não tem muito dinheiro para comer, dos universitários e até mesmo das pessoas que simplesmente comem miojo porque o amam. Ah, é claro! O miojo é muito popular por ser um alimento fácil e rápido de fazer. Afinal, são apenas 3 minutos para fazer esse macarrão e já que estamos falando do assunto, né, eu vou aproveitar para fazer o meu aqui, enquanto a gente conversa. Como eu disse, todo mundo já comeu miojo pelo menos uma vez na vida. E se você, por algum motivo especial, nunca comeu, eu tenho certeza de que você sabe do que eu estou falando. Agora, me diz uma coisa aqui. Você sabe me dizer se o tal miojo faz mal para a saúde? Porque até onde eu sei, o que o povo diz por aí é que estamos falando de um alimento horrível que, inclusive, pode causar até câncer. Será, gente? Afinal, do que o miojo é feito? Ele realmente faz mal para a nossa saúde? Trata-se de um alimento nutritivo? Vem comigo que eu vou te contar tudo sobre o que sabemos sobre o macarrão instantâneo. Em 1958, uma marca de restaurante chamada Momofuku lança no Japão, pela empresa Nissin, o macarrão instantâneo, uma opção para os problemas de abastecimento que o país enfrentava após a Segunda Guerra Mundial. Contudo, foi só apenas no ano de 1965 que o macarrão instantâneo apareceu como novidade no mercado brasileiro. A China é o maior consumidor do mundo, sendo que no Brasil a produção cresce com taxas em torno de 5% ao ano, devido ao fato de ser um produto de baixo custo e com alta praticidade no preparo. Mas por que esse macarrão cozinha tão rápido e facilmente? Gente, isso se dá por causa de um truque simples. Eles foram pré-cozidos e depois secos novamente. Vocês ainda não entenderam como é que eles são feitos? Bom, vem comigo que eu vou deixar um pouco mais claro. Macarrão instantâneo ou lamen, todos esses termos descrevem produtos muito semelhantes, apesar de ligeiramente diferentes. Todos começam como uma massa feita principalmente de farinha de trigo e água. A massa, então, é moldada em fios longos, o famoso formato do macarrão. Você pode cozinhar essa massa diretamente ou, como muitos fabricantes fazem, você pode secar a massa para armazená-la por um longo período de tempo. Cozinhar essa massa não leva muito tempo. Dependendo do tamanho e da forma, na maioria dos casos, o cozimento demora cerca de 10 minutos ou até um pouquinho mais. A exceção a essa regra é o macarrão instantâneo, que, como o nome diz, cozinha quase instantaneamente, muitas vezes em menos de 2 minutos. Tomar cuidado com a água. Além disso, enquanto a maioria das massas incham pelo menos um pouco durante o cozimento, o macarrão instantâneo não. Ele permanece do mesmo tamanho. Quando uma massa de macarrão cozinha, ela absorve água. Isso permite que os amidos na massa gelatinizem. E durante a gelatinização, os amidos absorvem água, fazendo-os inchar e até estourar. A gelatinização do amido faz com que a forma e a consistência de um macarrão mudem. Ele vai engrossar um pouco e o macarrão pode até grudar um no outro. Nada disso acontece quando você cozinha o macarrão instantâneo, já que o processo de gelatinização já ocorreu na fábrica, ou seja, o macarrão instantâneo foi pré-cozido. De forma resumida, as matérias-primas utilizadas no preparo do macarrão instantâneo são farinha de trigo, água, sal, goma guar e sais alcalinos. O processo de fabricação é o seguinte. Primeiro, o sal e a goma guar são dissolvidos em água e depois são adicionados à farinha de trigo para serem misturados. Em seguida, a massa passa por um processo de descanso. Então, ela é laminada em um cilindro para obter a espessura ideal. Após ser laminada, a massa vai para o cortador para obter o formato certo. Assim, a massa já cortada é direcionada ao cozedor para que seja realizado o seu cozimento através de injeção direta de vapor. Logo, o macarrão passa por um processo de secagem para a umidade da massa ser retirada. A secagem é muito importante para garantir uma maior durabilidade, já que a grande quantidade de água torna qualquer alimento em um terreno fértil perfeito para micro-organismos. Logo, o macarrão passa por um processo de secagem para a umidade da massa ser retirada. Posteriormente, o macarrão é cortado novamente e deixado no formato certo para ser embalado.
e então é conduzido para a fritadeira, onde é frito, por imersão em óleo quente em uma temperatura de aproximadamente 150 graus Celsius. Por essa você não esperava, né? Nem eu. O miojo que você comeu a sua vida inteira, na verdade, é pré-frito antes de chegar nas prateleiras dos supermercados. Durante a fritura, as moléculas de água são forçadas a migrar para fora do centro, enquanto evaporam nas superfícies externas. O processo de fritura precisa ser bem controlado. A absorção excessiva de óleo não apenas aumenta o custo de produção, mas também reduz a vida útil, pois o óleo tende a ficar rançoso com o tempo, dando um sabor desagradável. Por isso, o macarrão instantâneo deve ser resfriado antes de passar para a fase de embalagem, pois o resfriamento é capaz de evitar o ranço do óleo e, por fim, prolongar a vida útil. Apesar do processo de secagem, quando você vai fazer o miojo na sua casa, você precisa fazer a reidratação do macarrão. A verdade é que não acontece nenhum cozimento quando você deixa 3 minutos na água. O que você está fazendo é reverter o processo de secagem. O macarrão reabsorve a água e está pronto para o consumo. E agora, hein? Entendeu exatamente como é que o miojo é feito? Agora, então, vamos ao que realmente interessa. Afinal, o macarrão instantâneo faz mal para a saúde? No geral, esse tipo de alimento tem poucas calorias, mas também tem poucas fibras e proteínas. Eles também são notórios por serem ricos em gordura, carboidratos e sódio. O sódio, inclusive, é um dos grandes problemas, e você já vai entender o motivo. O fato é que, por mais que as pessoas gostem de consumir macarrão instantâneo por causa da facilidade, muitas não sabem que existem riscos à saúde. Consumir macarrão instantâneo diariamente pode trazer uma série de consequências muito graves. Para você ter uma ideia, uma única porção pode ter entre 397 a 3.678 miligramas de sódio por porção de 100 gramas. Às vezes, até mais. Embora o sódio seja um mineral essencial para o bom funcionamento do corpo, muito sódio não é bom para a saúde. Um dos maiores contribuintes para a ingestão de sódio na dieta são os alimentos processados. Ter uma dieta rica em sal tem sido associada a um aumento no risco de câncer de estômago, doenças cardíacas e derrames. Em indivíduos considerados sensíveis ao sal, uma dieta rica em sódio pode aumentar o risco de pressão alta, o que pode afetar negativamente a saúde no coração e dos rins. Considerando a recomendação de ingestão de sódio de 2 gramas por dia da OMS, consumir apenas um pacote de macarrão instantâneo tornaria muito difícil para você manter a ingestão de sódio dentro dos limites recomendados. Com isso dito, as pessoas que consomem vários pacotes de macarrão instantâneo por dia, sem dúvida, levarão a grandes quantidades de sódio ingerido. Esse tipo de alimento também contém MSG, ou glutamato monossódico, que é um aditivo muito comum encontrado em muitos alimentos processados. Sua principal função é realçar o sabor e a palatabilidade dos alimentos. Embora seja amplamente utilizado em muitos tipos de alimentos, há preocupações quanto aos seus efeitos de curto e longo prazo no corpo. Alguns estudos também associaram o alto consumo de MSG à obesidade e ao aumento da pressão arterial. Além disso, apesar de ser um alimento de baixa caloria, o macarrão instantâneo é pobre em fibras e proteínas, como eu já disse, o que faz dele uma péssima opção para quem quer perder peso, já que a proteína aumenta a sensação de saciedade e diminui a fome, enquanto a fibra se move lentamente pelo trato digestivo, promovendo a sensação de saciedade. Considerando os baixos níveis de proteína e fibra no macarrão instantâneo, consumi-los regularmente provavelmente não satisfará sua fome ou fará com que você se sinta satisfeito. Então, não. O miojo não é uma boa opção para quem está fazendo dieta. No geral, estudos indicam que o consumo regular de macarrão instantâneo está associado à má qualidade geral da dieta. Especialistas no assunto analisaram as dietas daqueles que consumiram macarrão instantâneo e daqueles que não consumiram. Foi concluído que os consumidores de macarrão instantâneo tiveram uma ingestão significativamente menor de proteínas, cálcio, vitamina C, fósforo, ferro, niacina e vitamina A. Eles também tiveram uma ingestão maior de sódio e calorias.
O macarrão instantâneo também foi relacionado com o aumento do risco de desenvolver síndrome metabólica, uma condição que aumenta o risco de doenças cardíacas, diabetes e derrame. Você que ama miojo, deve estar me odiando agora, né? Mas nem tudo que eu disse aqui quer dizer que você precisa parar de comer miojo, não, gente, de jeito nenhum. O que eu quero te dizer é que tudo em excesso faz mal. Então você não precisa parar de comer seu macarrãozinho instantâneo, tá bom? Porém, é preciso ter um pouco de equilíbrio, assim como tudo na vida, não é não? Eu fico por aqui. Até a próxima. Ai, meu Deus.